Começa agora mais uma edição do programa Equilíbrio Nacional, aqui na TV Vincere. O programa Equilíbrio Nacional de hoje, transmitido pela TV Vincere, tem a satisfação de receber o ilustre convidado. Também está aqui o nosso colega Rodolfo, mas o nosso convidado de hoje é o delegado Laércio. É uma grande satisfação tê-lo aqui, delegado. Laércio, nós vamos tratar de uma temática que é de interesse de todos, né? Que é no tocante à nossa segurança pública, isso de forma macro, mas tem alguns pontos que hoje são bastante interessantes que nós temos que abordar, e queremos agradecer sua presença, o seu tempo de estar aqui. Delegado, além de atuar bastante na área, é professor, é palestrante, então ele tem uma vasta experiência em alguns temas que consideramos importantes na questão da segurança pública. Eu queria iniciar, que eu acho que isso é uma questão muito... Eu vou começar sobre a questão, primeiro o senhor pode se apresentar, ficar à vontade, mas vamos já iniciar, Rodolfo, também sobre a questão da segurança. O que o senhor entende sobre a segurança preventiva? Porque hoje, em tudo na vida, nós entendemos que a prevenção, ela sairia mais barato e com resultado muito mais eficaz, né? Então, vamos passar a sua palavra e fique à vontade. Eu estou muito feliz de estar aqui no estúdio da TV Vincere. Recebi esse convite com muita alegria, até porque eu gosto de falar, não escondo isso. Sou um professor, faz parte do mister de um professor gostar de se comunicar, de trocar informações, de melhorar o seu conhecimento através dessa troca de conteúdo, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. Como o amigo bem ressaltou, eu sou um delegado de polícia que tenho 25 anos de carreira, né? Sou nordestino, não escondo, até pela cabeça chata, nunca tive constrangimento para falar sobre isso. Sou um professor, aliás, eu brinco dizendo que tenho muito mais tempo de sala de aula do que como delegado. Comecei muito jovem nessa carreira. Também sou palestrante, porque ainda acredito na educação, ainda acredito que as pessoas podem se mudar a sua história a partir de uma boa informação, através de um bom diálogo, não é? Senão não estaria na função de professor há tantos anos. Então, desempenho essas atividades com muito carinho, com muita dedicação, com muita leveza, e estou aqui, né, totalmente suscetível às questões que os senhores precisam me colocar. A primeira delas é a questão da segurança preventiva, não é isso? Isso. Nós vivemos em um país em que segurança pública nunca foi prioridade em momento algum e segue não sendo. A segurança pública, ela só transparece para o Estado como uma prioridade dele quando acontece alguma tragédia. Como, por exemplo, podemos chamar de tragédia o que ocorreu no nosso recente 8 de janeiro, ou quando alguma celebridade é vítima de um crime muito bárbaro, ou quando acontece um fato que repercute internacionalmente, ou quando ocorre algo que atinge o governo na sua dignidade, na sua honra. Aí sim, todos lembram, precisamos dar mais atenção à segurança pública. Quando passa esse furor do momento, ela deixa de figurar entre as prioridades que o governo, que o Estado deve assim tratar, não é? Imaginem, senhores, se a segurança pública, que é um direito constitucional, que é um serviço público que acompanha o cidadão do dia que ele nasce, aliás, ressalto, o único serviço público que acompanha o cidadão do dia em que ele nasce até o dia em que ele parte. E até após a sua partida, ele ainda permanece precisando do serviço de segurança pública, tá? E não recebe essa prioridade do Estado. Agora, imagine a segurança preventiva, que vai tratar de algo que ainda nem aconteceu. O Estado brasileiro não trata esse tema
com nenhuma deferência. Portanto, cabe aos cidadãos conscientes, responsáveis, que exercem a sua cidadania plena, tomar providências por essas prevenções, seja em qual campo da vivência se trate. Se você falar, por exemplo, de um crime patrimonial, estava falando há pouco com um amigo, posso tratá-lo assim, claro, né? Apesar de tê-lo conhecido há pouco, né? Estou aqui em uma propriedade muito sólida, um patrimônio importante, mas o proprietário precisa tomar medidas para se precaver, porque o Estado não o fará. Colocar um circuito de câmeras, ter um cachorro, um cão bravio de guarda, não é? Ter ali, às vezes, até um segurança privado cuidando de sua propriedade. Então, é o cidadão que toma essa providência. Outro exemplo, crimes relacionados à violência doméstica. A família precisa conversar, precisa interagir, né? A jovem senhora, a moça, quando vai escolher um namorado para se tornar futuramente um companheiro, um marido, ela tem que tomar as precauções dela para que amanhã ela não seja vítima, né, dos crimes relacionados à Lei Maria da Penha. Ela tem que fazer investigação. Ah, muito bem, conhecer com quem ela está se associando, não é? É por aí que toca, tá? Não adianta você imaginar que o Estado brasileiro irá te substituir entregando a você um serviço preventivo de segurança pública de qualidade e que atenda a sua ansiedade. Esse não é o Brasil real no qual nós vivemos. Um grande problema também em relação à segurança pública é que o Brasil ele é acostumado a um sistema de paternalismo. Sim. Ele quer chamar para si, mas sem ter condição de tocar. Então é como se ele pegasse água com a mão para beber, ou seja, você não se sustenta. Então, ou seja, ele quer que você não tenha nada dentro da sua casa para se proteger, porque ele acha que o Estado te proteja. Sim. Mas entre chamar uma viatura até uma ocorrência, o tempo limite é muito grande. Se você tivesse sua própria segurança dentro da sua residência, sim, claro, você já resolveu o problema. É aquela questão, você tem que ter o treinamento versus limite. Então o processo maior é justamente esse. O Estado não quer que você tenha, porque ele acha que a segurança pública vai tomar conta, e na maioria das vezes não consegue. Claro 100%. Que não consegue. Amigo, nós estamos num país onde 50 mil pessoas são assassinadas por ano. Aqui no Distrito Federal, eu estou dando aqui a vocês números estarrecedores, mas é a pura realidade. É característica do delegado Laércio falar olho no olho e verdades. Eu não estou aqui para enganar pessoas. O Distrito Federal registra 1.000 ocorrências policiais dia. Outros 1.000 crimes deixam de ser registrados, por N razão. Porque a pessoa não considera relevante o fato do qual ele foi vítima, porque a pessoa não acredita na polícia, porque não acredita na justiça, motivos N. O fato é que esses crimes ocorrem. Qual a estrutura o Estado possui para fazer face a esses crimes? Então cabe, eu gostei muito do que o amigo falou, cabe a cada um, dentro do possível, do razoável, adotar medidas para se precaver, para evitar ser vítima de crime. Você falou tocou num ponto que muitas situações só são lembradas quando existe alguma polêmica, alguma Sim. situação, como foi a questão do 8 de janeiro. E a segurança ela é diária. Claro. E fora algo tão relevante quanto o 8 de janeiro, eu diria que diariamente nós temos muito mais problema do que aquele que ocorreu no 8 de janeiro. Claro, lógico. E isso não vem à tona. Né? Então, aliás, amigo, me permita lhe atrapalhar. Não. O 8 de janeiro foi um espetáculo criado para esconder interesses inconfessáveis. Claro que eu não sou a favor ao que fizeram ali. Eu sou um historiador, eu sou um cidadão, eu amo o meu Brasil. Óbvio que eu fiquei triste quando eu vi pessoas depredando instrumentos culturais, né, a história do Brasil. Lógico que eu não gostei daquilo. Agora, é óbvio que se superdimensionou o evento para proteger interesses inconfessáveis. 1.400 pessoas foram presas. Cadê o devido processo legal?
Ou será que foi instaurado no Brasil um tribunal de inquisição para punir pessoas que sequer foram ouvidas? Falando no devido processo legal, essa semana nós vimos na imprensa em geral a questão da devolução de uma carga de droga apreendida por uma questão... eu queria um entendimento discutível. Como é que se devolve isso, algo que é totalmente ilícito? Como é que a polícia fica... E o pior, amigo, não é só anular o processo, colocar em liberdade o grande traficante, dar um tapa na cara da sociedade que paga seus impostos. Isso foi outro fato que ocorreu aqui na liberdade. Sim, claro. Ontem, né? Um líder de organização criminosa das mais selvagens do mundo. Isso. Muita gente não sabe, amigo, esse tal PCC que instalou-se no Brasil aí há alguma coisa como 20 anos, é um estado paralelo, mais selvagem do que as facções criminosas colombianas. Sim. Tá? Que aterrorizam muito mais do que as organizações políticas que atuam na linha do terrorismo lá no Oriente Médio. PCC, Comando Vermelho, não brinca. Já mataram juízes, já mataram políticos da alta estrutura do Estado. Isso abala a estrutura de qualquer democracia. São organizações criminosas muito temidas. Aí vem a nossa justiça sem ponderar isso, sem levar isso em conta, e coloca um chefão do PCC na rua por uma falhazinha técnica de menor importância, né? Aí anulam a apreensão de toneladas de droga, né? Inclusive colocando os policiais que arriscaram a sua vida para realizar aquela apreensão e aquela prisão em uma condição de dupla temeridade. Sim. Uma, que podem responder por abuso amanhã e até perderem o emprego. 2, porque enfrentaram o crime organizado para fazerem a apreensão daquela grande quantidade de droga, colocando em risco a sua vida, porque só quem é do meio de segurança pública e é sério, porque nem todo mundo da segurança pública é sério, tá? Tem muita gente, tem muito falastrão aí, tá? Tem muita gente com distintivo de segurança pública que, na verdade, é um engodo. Então, profissionais sérios da segurança pública, quando se arvoram a fazer uma apreensão daquela, eles estão enfrentando de forma muito destemida o lado mais tenso da alta criminalidade. Só para dar um exemplo para os senhores, eu sei que depois, óbvio, eu até peço que os senhores editem, isso aqui eu acho que eu estou me estendendo muito, mas eu estou feliz que está sendo gravado, então os senhores podem editar. 1 quilo de maconha no comércio criminoso hoje é vendido por algo como R$3.000. 1 quilo de cocaína, R$70.000. Então imagine os senhores o baque que foi na economia do tráfico aquela apreensão. Sim. Outro viés. Vocês acham que qualquer traficante de ponta de rua tem 10 toneladas de droga guardado no armazém? Aquilo é coisa de traficante da alta criminalidade. E eles não perdoam. Então, o policial que tem a coragem, o destemor de enfrentar aquela turma e prender aquele traficante e apreender aquela droga, se nós fôssemos um país sério, receberia uma medalha, um troféu por bravura. E isso, eu imagino que só faz... eu diria que foi uma impunidade, vamos dizer assim. Isso só faz fortalecer o lado... Do crime. Do crime. Ficam comemorando, fazem festa, fazem churrasco. Mas a gente tem a maioria dessa culpa aí que a gente tem que colocar em parlamentares, políticos, senadores. Porque na minha humilde opinião, essa é a minha humilde opinião, enquanto o povo continuar votando em deputado e senador TikTok de WhatsApp, nunca vai funcionar. Porque o que acontece hoje em dia o 8 de janeiro foi um escárnio gigantesco. Mas o que acontece? A maioria dos deputados mandando o povo ir para a rua, o povo foi para a rua enquanto o deputado estava em casa. Ou seja, se o deputado é o cabeça do negócio, ele é que tem a caneta na mão, ele é que tinha que iniciar uma série de coisas. A gente vê hoje uma CPI que já começou de trás para frente totalmente errada. A CPI
CPI ela começa com a relatoria na mão da oposição, na mão da situação, ou seja, é um negócio que nunca vai funcionar. A gente já sabe que isso aí vai virar um arquivo morto, é um circo da mesma forma que virou o circo da antiga CPI, ou seja, no Brasil tudo se faz pensando em circo, pão e pizza, ou seja, nada é sério. A segurança pública no Brasil ela já começa totalmente errada, onde a gente vê que hoje o chefe do GSI está solto e quem estava para baixo foi preso, ou seja, é um negócio que ninguém desconfia, chega a dar ânsia. Dá na cara da população que aquilo ali às vezes foi um grande processo para encobrir uma série de outras coisas, ou um grande circo para se criar várias coisas. Então, ou seja, o Brasil ele deveria ser mais sério, série de questões pensadas na população, às vezes de baixa renda, pensada na população que às vezes não raciocina tanto, porque se a gente for parar para pensar desde o início da caminhada vindo lá de cima e dos principais atores que comandaram aquele processo, a maioria são os atores de esquerda. Então, ou seja, as pessoas foram induzidas àquilo ali, de alguma forma. É claro que, a partir do momento que você invade um prédio público, você tem que ser responsabilizado por isso, sendo de bem ou não. Eu não defendo isso de maneira alguma. Se você entrou lá, você é um criminoso. Isso não importa a situação que esteja. Quebrou um vidro, extremamente criminoso. Você deveria pagar por aquilo, igual acontece em alguns países. A família paga por isso. Então você deveria pagar por isso. Então, ou seja, a segurança no Brasil, ela é pensada com um processo de paternalismo. O governo não quer que você faça nada, quer que ele faça por você, mas ele não tem condição de fazer. É verdade. Inclusive, amigo, é uma das bandeiras que eu defendo com muito empenho, a questão do produtor rural. Tá? Eu vivi durante muitos anos da minha vida em meio rural. Aliás, eu nasci na roça, para ser mais prático, né? Lá no interior do Nordeste, que eu adoro, acho um povo guerreiro, sobrevivente a tudo. E hoje eu sou vereador também, além de delegado de polícia aqui em Brasília. Eu sou vereador em uma cidade que vive essencialmente da agricultura, da produção rural. Então eu sinto na pele o sofrimento daquelas pessoas que vivem no campo, produzindo, trazendo alimentos para a nossa mesa e que não tem segurança. Então eu defendo, respeitando opiniões em contrário, que aquelas pessoas possam ter a sua arma de fogo dentro da lei, cumprindo todos os requisitos, submetendo-se a todas essas exigências, algumas até extremadas, que o governo impõe, mas que eles possam ter lá a sua arma de fogo. Não estou dizendo que tem que ter arsenal de guerra, 500 fuzil, nada disso. Mas ter uma arma de fogo como instrumento de defesa, notadamente nesse meio rural, em que a polícia vai demorar para chegar lá. Para os senhores terem uma ideia do que eu estou falando, se eu sair do meu Goiás e vier aqui para o Distrito Federal, pensa na área, na extensão da área que o batalhão rural da Polícia Militar cobre. Tem lugares, amigo, que distam 80 quilômetros da sede do batalhão. Se um grupo criminoso entrar em sua fazenda para te fazer algum mal, eles podem até transportar a tua propriedade para outro ponto e não vai chegar. Considerar que o contingente não é suficiente, então até conseguir alguém e depois de local 80 quilômetros Eu estou me referindo a algo que eu vivo no dia a dia. Receber um telefonema, porque é uma questão minha, eu entrego o número do meu telefone para as pessoas da área onde eu trabalho, elas têm a liberdade de me telefonar, ligar desesperado, olha, acabaram de assaltar aqui a fazenda de fulano, pararam caminhões, encheram de gado, foram embora, e o pessoal do batalhão rural, tem 3 horas que a gente está esperando. Não é culpa daquele policial, é culpa do que o senhor mencionou, como o Estado incapaz de estar presente, de dar assistência na área de segurança à altura do que a sociedade precisa. Então, só as pessoas que ignoram esta dura realidade é que são contra o direito daquele cidadão de portar ou de possuir, para sua defesa pessoal, uma arma de fogo para proteger a sua família. Bom, nós íamos tocar nessa temática sobre não é o porte de arma, sim, mas possuir a arma, que agora a situação mudou totalmente, né? Então, de fato, nós estamos desarmando as pessoas de bem e deixando armada as demais, né? Sim, é verdade. Então, isso, na sua visão como delegado, isso acaba deixando
crime mais forte, né? O criminoso mais forte. Mais forte e mais livre para agir, né? Mais à vontade, né? A época que nós tínhamos mais liberdade para conseguir ou comprar, adquirir a arma, a criminalidade reduziu. Sem dúvida, os crimes violentos, os crimes na área rural. Eu posso dar novamente o exemplo do meu querido estado de Goiás aqui ao lado. A violência no campo lá chegou a índice de 80% de redução. Redução na invasão de terras, nos assaltos à fazenda e até nas mortes na área rural, porque o criminoso, ele é como qualquer empreendedor. Ele empreende na vantagem. Sim. Então ele descobre que o senhor, o amigo aqui, tem uma propriedadezinha rural, uma casa confortável, carros, caminhonetes ali, e que não tem uma única arma para defender esse patrimônio. Ele entra lá e deita e rola. Eu nunca vou esquecer de um caso, eu vou contar aqui, se os senhores quiserem editar depois, à vontade. Eu estive nos Estados Unidos, lá me aconteceu, eu vou contar essa para descontrair. Nós chegamos em uma loja de conveniência no meio do nada. Eu e um amigo policial entramos na loja, tinha uma senhorinha de 94 anos atendendo na lojinha de conveniência, sozinha no meio do nada, numa rodovia americana. E aí nós paramos para comprar ali um souvenir, um chocolatezinho, uma bebida, uma água, tal. E aí o meu colega, que falava inglês bem melhor do que eu, perguntou à senhorinha idosa se ela não tinha medo, não se sentia insegura de estar ali sozinha cuidando daquele comércio. Ela tomou um susto assim, fez uma cara de espanto, falou no inglês dela lá, né? Eu tenho medo? Quem tem que ter medo aqui são os bandidos. E abriu uma gaveta grande de onde guardava o dinheiro e puxou lá um fuzil do tamanho do mundo. Eu nunca tinha visto uma arma daquela. Ela puxou o fuzil e falou, olha aqui, ó, o que é que eu tenho para quem chegar aqui achando que eu tenho medo. Né? Ali nós fizemos exatamente isso, rimos muito, brincamos muito com ela, fizemos ali um princípio de amizade, mas essa história cômica deixou uma lição muito forte para nós. Sim. Muito forte. O Brasil persegue o cidadão de bem que quer ter uma arma, mas não protege esse mesmo cidadão de bem. Aquela senhorinha lá de 94 anos, o malandro que chega lá vai levar bala e pronto. Quem tem que ser defendido, respeitado, considerado é o cidadão de bem que trabalha, que honra o país em que ele vive. A marginália, ela tem que sofrer a repressão em cima de sua conduta. Se você for para pensar estatisticamente, são 3 fatores totalmente diferentes: educação, financeiro e crime. Quantas bocas de fumo foram invadidas para roubar drogas? Quantos bancos foram invadidos para roubar dinheiro durante o dia? E quantas escolas foram invadidas para praticar o crime? Escola não tem armamento nenhum que proteja as crianças. Na boca de fumo você tem um bandido armado e dentro do banco você tem um guarda armado. Ou seja, a pessoa pensa 2 vezes antes de invadir isso. E uma escola não. Posso ir ali, só tem criança, professora, não tem ninguém que me para. O cara com uma simples arminha, ele faz um estrago. Então esse é o grande problema. Nos Estados Unidos, que nas escolas não tem ainda essa segurança toda. Sim. Então nós vemos muita violência, né? Jovens, problema emocional que está o mundo inteiro vivendo, é uma coisa bem... e aqui no Brasil, então, em todos os lugares. Porque é aquela questão, né, delegado, se o lado, vamos dizer assim, o lado mal não sabe o que vai encontrar do outro lado, ele fica à vontade. Se ele sabe que lá do lado não tem nada, eles agem tranquilamente. Agora, se tiverem na dúvida... Nos taxam de armamentistas. Criaram essa expressão para dizer que não gostam das nossas posições. Eu respeito inteiramente a posição da pessoa, que eu tenho raiva de arma, não quero saber. Eu penso como os americanos, que as armas deveriam ser tratadas como eu trato esse copo, como o senhor trata os seus sapatos, que o senhor todo dia os calça, como o senhor trata o seu veículo, que o senhor usa para os seus deslocamentos. Aqui no Brasil, por exemplo, é terminantemente proibido a segurança armada nas escolas. Isso é uma grosseria. As crianças deveriam aprender desde cedo o que é uma arma, os perigos que ela representa e para o que ela deve ser usada.
O pai que é policial, e eu faço isso, eu estou falando algo que eu pratico, ele deve chamar seus filhos e falar sobre a responsabilidade no manuseio de uma arma de fogo, como guardá-la, como manuseá-la, para que ele não tenha na arma uma coisa que quase como um tabu. Eita, chegou alguém armado. Não, chegou alguém com objeto de autodefesa, de proteção da sociedade, que só será empregado em caso de reconhecida necessidade. É isso que a sociedade tem que evoluir. Outra coisa que eu não aceito como brasileiro é que nós sejamos tratados como cidadãos de segunda classe. Se o cidadão americano manuseia com muita frequência e muita propriedade as suas armas de fogo, nós somos inferiores em quê? Nós somos menos em quê? Então, o brasileiro deve sim mudar essa cultura. Agora, essas teorias e ideologias que diz só o Estado deve ter arma, isso é teoria de dominação. Isso é teoria ideológica para oprimir, porque só o Estado, só o braço armado do Estado deve praticar a opressão. Isso é chamado de monopólio da violência pelos teóricos do direito, onde só o Estado tem o direito de fazer, como o doutor falou muito bem, manipular a violência, só ele emprega arma, só ele realiza segurança, só ele protege, só ele age contra o criminoso, entendeu? Isso é um monopólio, isso é privatização do chamado direito de defesa. Então, os cidadãos têm que pensar nisso. Se eu tenho condições de praticar minha autodefesa com responsabilidade, por que eu tenho que ser absolutamente dependente do Estado para isso? E o Estado, infelizmente, já falamos isso, não tem condições de fazer como deve ser feito. Nem tem condições, nem tem vontade, nem faz. Tá? Eu tenho parte da minha família vivendo na cidade do Rio de Janeiro. Tire uma semana para você passar aquela cidade, mas não indo lá em Copacabana tirar foto na praia lá na Ipanema. Entre numa comunidade no Rio de Janeiro para você saber qual é a realidade das pessoas que vivem ali. Pergunte a elas se elas reconhecem a presença do Estado. Então o Brasil não trata isso. Aqui na capital do Brasil não trata. Se o senhor for aqui a poucos quilômetros, aqui na rodoviária do Plano, ali no setor comercial sul, você encontra uma cracolândia gigante, pessoas traficando e consumindo droga a céu aberto 24 horas por dia. Nós vamos falar um pouquinho sobre droga depois do intervalo, mas eu vou chamar um intervalo comercial. Opa. Mas antes disso, eu queria lembrar a você que nós estamos numa cautela muito grande, o Distrito Federal, contra o combate aos escorpiões. Tivemos um aumento de 45% do ano passado para cá. E temos o apoio, o Programa Equilíbrio Nacional tem o apoio da Rorgon, Controle de Escorpiões. Então, mantenha contato, cuide da sua família. Você pode manter contato pelo Instagram, Rorgon, RORGOM, dedetização. Esse é o Instagram. Mantenha contato, você vai ficar livre desse perigo. Também temos o apoio da fábrica de bolos Vó Alzira, que nos apoia nesse programa e outros programas. Então nós chamamos o intervalo comercial e voltamos rapidamente. Estamos apresentando Equilíbrio Nacional. Proteja seu lar contra os perigos invisíveis. Apresentamos a Rorgon, a sua solução especializada no controle de escorpiões. Os escorpiões são uma ameaça real, especialmente em áreas urbanas. Eles podem se esconder em frestas, pilhas de entulho e até mesmo invadir sua casa, colocando em risco a segurança da sua família. A Rorgon é especializada em controle de escorpiões. Atua no controle de pragas com vistorias noturnas e coletas de escorpiões em todo o DF e entorno. Ligue para a Rorgon hoje mesmo. 61 9 81 46 11 61. Proteja seu lar e durma em paz, sabendo que estamos aqui para combater os escorpiões e garantir um ambiente seguro para você e sua família. Rorgon, eficiência garantida. Quer renovar os móveis da sua casa? Venha para Calisto Móveis. Aqui você encontra o maior mix do mercado, com alta qualidade e alto design para agregar qualidade e conforto na sua casa. Temos conjunto de estofados
de vários tamanhos, vários modelos para todos os gostos. Os melhores homes, painéis, estantes e mesas de centro. Seja qual for o tamanho da sua sala, temos o móvel ideal para ela. Facilitamos o pagamento e temos entrega e montagem grátis. Se você preferir, adicione o nosso WhatsApp e receba as nossas novidades. Calisto Móveis, sua casa merece. Apareça para milhares de pessoas. Anuncie na TV Vinsérie. Entre em contato com nosso departamento comercial no Instagram, @TV Vinsérie. Todo mundo usa iTelecom. Eu uso para anotar as receitas deliciosas e, é claro, conversar com minhas amigas, assistir minhas séries e filmes. Eu uso para estudar e nos momentos de diversão. Eu aproveito os melhores jogos online. Aqui é só alegria. Eu uso para trabalhar, conversar com minha família. Além do melhor suporte, tem um preço acessível. Eu uso e indico iTelecom. A melhor coisa que papai e mamãe fizeram foi contratar a iTelecom. iTelecom, você mais conectado. Voltamos a apresentar Equilíbrio Nacional. O programa Equilíbrio Nacional volta do intervalo comercial com essa conversa bastante esclarecedora com o delegado Laércio. E vamos falar um pouquinho, né, do delegado sobre a questão da tecnologia. Como está? Porque nós vemos hoje o outro lado muito aparelhado. Sim. E o Estado, como está na questão de do uso da tecnologia? Veja, amigo, no Brasil existem muitas desigualdades, inclusive desigualdades regionais, é óbvio. Desculpem. No que tange a atuação do Estado, é a mesma realidade. Nós temos estados do Brasil que já estão lá na frente, já estão se equipando, por exemplo, com o uso de tecnologia ao longo do desempenho das atividades policiais, e temos estados que ainda vivem meio que na época da pedra, na idade da pedra. O nosso Distrito Federal, curiosamente, surpreendentemente, é uma dessas unidades da federação que ignora a tecnologia, o emprego da tecnologia na atuação de segurança pública. A nossa Polícia Civil ainda usa de forma muito tímida, muito restrita a algumas investigações, alguma tecnologia. Por exemplo, no nosso Instituto de Identificação, o II, no nosso IML, nosso Instituto de Criminalística, que é a chamada Polícia Técnica, ainda tem acesso, ainda usam alguma tecnologia nas suas investigações. Mas falando de forma geral, nós da segurança pública somos extremamente carentes do emprego da tecnologia no enfrentamento à criminalidade. Então nós temos aqui em Brasília, a título de exemplo, a nossa DRCC, Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos. Eu nem tenho precisão para falar, mas deve trabalhar lá 40 policiais. Imagina uma população de 3 milhões de habitantes na era da tecnologia. Milhares de crimes são cometidos todos os dias nesta área de crimes cibernéticos e tem ali um efetivo de 40 policiais com pouca tecnologia para enfrentar essa gama de crimes. Na nossa visão, enquanto pessoa estudiosa da matéria, todas as delegacias do Distrito Federal deveriam contar com uma seção dentro lá especializada na investigação de crimes cibernéticos. Aí seria diferente, são 31 delegacias circunscricionais, você teria 31 equipes de policiais com tecnologia disponível para investigar os crimes e resolver a questão dos crimes cibernéticos. Então, hoje na polícia, tanto na civil quanto na militar, nós estamos longe de ser uma polícia que adota como princípio de repressão à criminalidade o uso da tecnologia. O indivíduo, para dar um exemplo pontual, o indivíduo rouba um carro em Planaltina, a 50 quilômetros do plano piloto, roda o Distrito Federal inteiro com esse carro e não é abordado. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu estou falando, porque vai dizer, você está expondo uma fragilidade, você está falando de algo que você, como delegado, não deveria dizer. Eu falo isso para ver se as pessoas acordam.
para ver se a Secretaria de Segurança Pública acorda, se a Polícia Civil do Distrito Federal acorda, se a Polícia Militar acorda, se o Detran acorda, se o governo do Distrito Federal acorda. O crime é uma realidade e faz muitas vítimas, marca muitas famílias e não se usa tecnologia na repressão a crimes. Qual uma ferramenta, o senhor como delegado no dia a dia, né? Qual uma ferramenta que seria primordial, tecnológica, que nós não temos hoje, que nós não temos disponível? Pelo menos seria o básico da tecnologia. Vamos voltar 200 anos atrás, vamos para a época da pedra. Câmeras de segurança, reconhecimento facial, câmeras de alta resolução, bem posicionadas, com manutenção em dia. Porque muita gente vai dizer, mas ali tem uma câmera, vai lá ver se funciona. Sabe quais são as câmeras que funcionam? Os radares que multam o seu carro. Esses são de uma competência, de uma eficiência que surpreendem até o primeiro mundo. Eu conheço, amigo, 48 países no mundo. Eu tive o privilégio de conhecer por minha conta, fazendo turismo, para estudar, para isso e para aquilo. Então, eu não sou uma pessoa que fala só para polemizar o tema. O Brasil e o Distrito Federal não investem nem o básico em tecnologia. Eu estou investigando um homicídio onde, durante as investigações, nós descobrimos que o indivíduo, autor do homicídio, percorreu, utilizando a motocicleta, 25 quilômetros de uma rodovia, após matar um pai de família. Eu não consegui uma única imagem do veículo que ele usou para a fuga. Uma câmera estava queimada, a outra não tinha contrato de manutenção, a outra tinha, mas estava mal posicionada. É essa tecnologia disponível para investigação criminal? Isso, para mim, não é tecnologia para investigação criminal. Então, nós estamos longe. Nós estamos vivendo atrás do tempo da pedra. Eu queria viver, pelo menos, no tempo da pedra, na idade da pedra. Com o básico, né? Isso é básico. Eu não estou falando de uma coisa estratosférica. Imagina se eu viesse falar aqui em tecnologias que os americanos estudam em investigação criminal, que são capazes de detectar partículas microscópicas através de captação de imagem. Isso aí acho que é um sonho que o Brasil nunca vai viver. Então, o senhor trouxe um tema que o Estado precisa se atentar. Aquele tal de 8 de janeiro, ali sim, porque aquela região, ali a Praça dos Três Poderes, ali é um Big Brother. Mesmo assim, muita coisa deixou de ser apurado pela falta de eficiência naquelas câmeras. Imagine o cidadão que mora lá no Arapuanga, em Planaltina, lá no Sol Nascente, em Ceilândia. Ele não sabe nem o que é isso. O Distrito Federal é um quadradinho, de se tratando de outras capitais, nosso território é pequeno. Sim. Imagina só, um carro entra a 100 km por hora na IPTG. Quantos radares ele pega daqui até o final? Mas se for um carro roubado, a identificação da placa é feita com qual câmera? Nenhuma. Ou seja, você não tem identificação de câmera de carro de placa roubada. Águas Claras, que é a cidade onde eu moro, tem 3 entradas. Se tivesse uma câmera posicionada na entrada e tivesse uma sirene dentro do batalhão, que é o 17º, entrou um carro roubado, aparecia na tela a placa. Isso é um processo que a gente fala lá em Águas Claras há 10 anos atrás. O sistema custa 2.900 e alguma coisa. Ou seja, isso tecnologicamente é simples e barato. Existem cidades do Brasil, existem cidades do Brasil que têm esse processo, mas ele está parado porque não tem a contratação de uma empresa de manutenção, ou seja, é sem lógica. Então, o Estado quer tomar conta de uma segurança sendo que ele não tem condição de fazer uma licitação de uma empresa para tomar conta de um sistema que é vital para o ser humano. Então, ou seja, ele quer fazer o quê? Um recadastramento de armas, como se ele já não soubesse as armas que tem na mão das pessoas. Mas a gente quer saber se a arma foi furtada ou se foi... Quem tem uma arma e é um cidadão de bem que essa arma foi cadastrada, se foi furtada, ele quer fazer uma ocorrência, porque é um bem que ele comprou, não é um negócio que foi furtado. Geralmente uma arma que ele comprou por 8, 9 mil reais, 10 mil reais que seja, ou 2 mil, mas está no nome dele. Se ele é um cidadão de bem e tem uma arma furtada, a primeira coisa que ele faz é ir numa delegacia para tirar o nome dele daquele bolo. Ou seja, é um negócio que o Estado já sabe. É igual imposto de renda, deixa de fazer. O Estado vai atrás de você e fala, você tinha que declarar isso aqui, mas se ele já sabe, para que você tem que declarar um negócio que ele já sabe? Então, ou seja, o Brasil ele é deficiente em uma série de coisas, principalmente a segurança. Tem uma questão que me veio, por exemplo, a iniciativa privada.
vamos dizer, o comércio em geral, ele está totalmente, inclusive as entidades de classe, elas têm desejo em agregar com o Estado. Claro, contribuir. Para melhorar a questão da segurança, porque as lojas, os lojistas, o comércio estão todos vulneráveis. E cada um implementa o seu sistema de forma independente. Não poderia, de repente, criar um sistema integrado junto com a polícia? Eu vou mais longe, amigo André. Trazer a iniciativa privada para colaborar com a segurança. Eu acabei de dizer no meu discurso aqui que essa história de monopólio da violência, de que só o Estado é o todo-poderoso, o tema da segurança é um tema restrito, você não pode, isso é meu, é privativo, é exclusivo. Isso é ignorância. O Estado não dá conta, o Estado não tem boa vontade, não tem inteligência, não tem criatividade. Começa pelos salários que se paga para os gestores da segurança pública. Eu sou um delegado-chefe de uma unidade policial. Eu recebo R$2.000 e poucos para gerir uma unidade policial com 30 e poucos servidores. Então, nem pagar o Estado paga, quanto mais querer cobrar competência. Tá? Então, começa por aí. Como é que você entrega uma estrutura que custa R$3 milhões por mês e dá R$2.000 para você ser o gestor daquilo ali, botar teu CPF naquilo? Então, o Estado tem competência, não tem criatividade e ponto. Então, deveria reconhecer isso, acabar com essa história de monopólio e trazer a iniciativa privada nos moldes que o senhor, por exemplo, propôs. Vem aqui as entidades de classe, associação de comerciantes do plano piloto, senta aqui, ó, eu não dou conta de resolver tudo, vamos dividir tarefas, né? Vocês vão cuidar do monitoramento com câmeras, vamos fazer aqui um sistema onde eu tenho acesso remoto às imagens que você conseguir, fazer parceria, dialogar e acabar com essa arrogância que não chega em lugar nenhum. Eu levantei esse tema porque eu já participei de várias reuniões na associação comercial. Sim. E tem tantas projetos, iniciativas de desejo de unir tudo isso, mas cada um tem que se virar por conta própria, né? E claro. Se fizer um sistema único, integrado, funcionaria muito melhor. A iniciativa privada contribuiria, ela já equipa o seu estabelecimento. É só uma questão de interligação. Eu posso dar outro exemplo, amigo André? Eu estive na China há alguns anos atrás. Eu vou dar aqui um exemplo que parece enrolando o tempo, rodeando o toco, mas é para você entender como o Brasil tem que avançar e quem sabe até copiar, porque copiar não é feio. Não. Feio é não fazer, feio é ser ignorante. Eu estive na China e eu fui comprar uma passagem de metrô de uma cidade para outra. 300 quilômetros, lá se anda muito de metrô, de trem, inclusive a longas distâncias. E aí eu chego no guichê para comprar, entrego meu passaporte, vou comprar o bilhete, o rapaz falou, amigo, eu não vou poder vender o seu bilhete. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o recepcionista do seu hotel esqueceu de dar baixa na sua hospedagem. Então, para o sistema, é como se eu tivesse saído do hotel clandestinamente. Aí eu tive que voltar no hotel, conversar com o recepcionista, ele lá no inglês muito mal falado, pediu desculpa, realmente, eu tinha que lançar aqui a hora. Ele deu baixa, eu estava tudo dentro da lei. Só faltava a hora. Faltou a hora, você saiu daqui 7 horas e 4 minutos. Olha o que é um país que leva a sério. Interligado lá com o metrô, com o trem. Com o metrô, meu amigo. Uma empresa pública conversando com um hotel da iniciativa privada. No Brasil, nem os órgãos públicos se comunicam. Se o cara meter um assalto aqui em Valparaíso, eu que estou aqui em Brasília, a 20 quilômetros dele, não fico sabendo. Então o governo não conversa nem com o governo. Tá? O Ministério da Justiça não conversa com a Secretaria de Segurança Pública. E por aí vai. Então veja o que o senhor falou, voltando para a iniciativa privada. Tanta coisa boa se poderia fazer. A gente fica batendo cabeça por aí atrás de um criminoso. O criminoso está hospedado num hotel aqui no centro de Brasília, curtindo a vida dele. Se houvesse troca de informação entre o privado e o público para os efeitos de segurança pública, o cara hospedou, se alimentava um sistema, olha, fulano de tal, identidade tal, pererê, está aqui, compartilhando informações. Na China isso é natural, tá? Se você apanhar um táxi,
tem um cadastro. Você pegou um táxi. Se você hospedar no hotel, está cadastrado. Se você sair do país, instantaneamente é alimentado um sistema que diz, olha, esse turista deu entrada tal dia, tal hora, e tal dia, tal hora deixou nosso país. Simples assim. No Brasil, doutor André, um bandido que vai para o sistema prisional e coloca uma tornozeleira e é solto, eu, delegado de polícia, se eu quiser saber onde ele está, eu não tenho o direito de saber. Eu dependo de uma representação, de um processo, de um mandado judicial que diga, você pode saber onde ele está andando. Existe absurdo maior do que isso? Aí as pessoas querem ter segurança, querem viver em segurança numa realidade dessa. Ninguém tem coragem de falar isso. Ninguém nem sabe que é assim que funciona. Tá? O motorista de Uber chega desesperado na minha delegacia. Acabei de ser assaltado. Você viu a cara, o jeito do bandido? Não, não vi, mas ele estava com a tornozeleira. Teoricamente, se o cara está rastreado, monitorado, seria fácil. É fácil. Ah, não, joga no sistema aí, vê onde é que esse cara está agora, vamos lá prendê-lo. Não, 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 não. Você tem que fazer uma representação, passa pelo Ministério Público, o Ministério Público vai dizer se é a favor ou contra, aí vai para a mão do juiz, o juiz vai pensar quando é que ele decide, aí vai dar uma decisão, vai jogar no sistema e depois de não sei quanto tempo vai chegar na mão do delegado. Até lá, né? Até lá esse bandido já pintou e bordou. Aí você diz, mas por que esse absurdo acontece? Porque um gênio da humanidade decidiu que é a privacidade do bandido. Sim. Não, se o delegado souber por onde o criminoso que está com tornozeleira está andando, aí é violação da privacidade do criminoso. Para que serve então a tornozeleira? Como os bandidos brincam e debocham dessa tal de tornozeleira, fica rindo. Fala, não, isso aqui para mim ó, é uma decoração da minha perninha, não estou nem aí para isso. É igual usar uma fitinha. Tá vendo como muita coisa tem que mudar, muita coisa se tem que debater, muita coisa se tem que ter honestidade no trato do tema e não ficar jogando poeira debaixo do tapete, vendendo conversa. Ah, melhoramos os nossos números. Ah, isso aqui tá uma ilha da fantasia, isso aqui tá lindo. Não, tem que corrigir, tem que melhorar. E o caminho da segurança pública, como o senhor muito bem pautou, é a tecnologia. O que passa disso é conversa. Como a iniciativa privada tem como contribuir com isso? Claro, né? Com experiência, porque eles estão lá na frente no estudo, na pesquisa. Até com investimento compartilhado, claro. Porque qual logista se chega-se a um projeto e dizer, olha, é possível tudo monitorado, interligado, mas tem que ser equipamento modelo tal, para poder gerir. Cada um vai investir para a sua loja, para o seu estabelecimento, desde que funcione. Claro. Agora, se ele compra um modelo de câmera, o outro compra outro, o sistema dele é um. Não é integrado, não troca informação, né? Segurança pública é um tema muito complicado quando a gente está no Brasil. A gente percebe que o Brasil não andou, foi nada. O Brasil realmente é uma criança na área de segurança pública. Para a gente for parar para pensar, quantos carros de todas as polícias do Brasil são blindados? Que eu saiba, nenhum. Eu tenho 25 anos, aliás, os caveirões do Rio de Janeiro, né? Sim. Eu digo carro convencional, que roda no dia a dia, né? Aliás, essa invenção que deram carinhosamente lá no Rio de Janeiro, o nome de caveirão, já está sendo usado em São Paulo, acho que 2 ou 3 estados no Brasil tem o tal do caveirão. Graças a Deus em Brasília não tem caveirão. São blindados, são veículos pesados, blindados e tal. Quando se idealizou aquele monstro, foi uma forma do Estado dizer, eu sou despreparado, eu sou incompetente e eu morro de medo de bandido. Eu só entro lá onde está o bandido se eu estiver com a proteção máxima, num veículo pesado, preparado em chapa de aço, revestida em vidro blindado e etc, etc. Senão eu não entro ali. Pense que absurdo. Talvez, olha só, eu imagino que a mente criativa disso pensou que estaria inibindo o crime, quando na verdade ele mostrou uma grande fragilidade do sistema. Mas se você for parar para pensar, a semana passada, ou semana retrasada, se eu não me engano, saiu um vídeo dos mais interessantes do planeta.
Todo mundo duvidava da embalagem daquele caveirão, que era um carro extremamente resistente. Mas um coquetel Molotov destruiu totalmente o veículo, fazendo com que os policiais saíssem correndo, e o veículo destruiu ele todo. Apenas uma garrafa com algum líquido combustível. Ou seja, o sistema da segurança, ele de alguma forma ele é falho. O bandido está pesquisando 24 horas um sistema de infringir aquilo ali. Só que o que acontece com o Estado? O Estado quer que o cidadão de bem seja reprimido, mas o bandido está pensando 24 horas em burlar o sistema. Ou seja, a maioria das viaturas do Rio de Janeiro, vamos falar que é um estado que mais recebe bala em viatura. Aqueles carros ali, que são carros extremamente antigos, os carros extremamente vulneráveis, sempre morre policial dentro daquele carro porque não tem segurança nenhuma. Um tiro de 22 vara um vidro daquele. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, ou seja, não tem nenhum carro ali blindado de extrema. Então, ou seja, o Brasil ele pensa na segurança pública totalmente falha, é deficitário o processo. O armamento da Polícia Militar até tempo atrás era um 38, ou seja, o bandido já estava de AK-47 há anos. 38 é um negócio que é muito complicado. Então, ou seja, você não vê um armamento pesado num carro de um policial, você vê ele com uma pistola. Mas ele com uma pistola enfrentar um bandido com um fuzil, que geralmente no Brasil você não pode ter arma automática. Mas um fuzil, um bandido, ele tem uma metralhadora automática, que não sei quantos tiros de rajada por minuto. Então, ou seja, é complicado isso. É muito difícil. Esses dias eu vi uma cena, um policial foi deter, só ele estava só, aí juntou os amigos do bandido, pegaram o policial só com uma pistolazinha, não conseguiu fazer nada, mas... Lá em São Paulo, 2 colegas nossos, policiais militares, foram assassinados por um único marginal, que na hora da abordagem houve um enfrentamento físico, o marginal toma a arma de um dos policiais, mata este policial e seu companheiro. Eu vi essa cena. A segurança do Brasil ela é um pouco muito complexa, porque vou chegar num tema que ele é muito polêmico. Quase ninguém gosta de falar nisso, porque hoje as pessoas são da alta sociedade. As pessoas que mataram o índio. Se você for fazer um rastreamento de onde elas estão trabalhando, tem pessoas que mataram o índio que estão no Detran, algumas estão na Câmara dos Deputados, outras no Senado, ou seja, eles estão dentro do governo, mas praticaram um crime que foi um dos crimes mais bárbaros internacional. Então, ou seja, é um sistema do Brasil que, eles pagaram a pena. Alguns chegaram em preso, ficaram pouco tempo. Vamos supor, a pessoa pega uma pena, igual o Cabral, de mais de 300 anos de prisão. E hoje ele é um consultor político. Ou seja, o Brasil é um circo na segurança. Eu tive que rir com essa. Não, o Brasil é um circo, ele é consultor político. Ou seja, a frase dele é que os novos políticos se consultem com ele. Pra quê? Ou seja, o Brasil é uma farra do circo. Não, é complicado isso. Então, tipo, o Brasil não é um país sério se tratando em segurança. Nós estamos... Delegado. Eu não consegui não rir, doutor André, porque o Cabral, 900 anos de cadeia para puxar, foi liberado da prisão para se transformar no consultor político. Tem que vir para Brasília, trazer esse rapaz aqui, dar um ministério a ele aí, para ele. Eu acho que o primeiro curso dele deve ser emenda Pix. Eu acho que é o primeiro curso dele, deve ser essa situação, porque não tem lógica. Isso não é sério, né? Vamos entrar numa questão que tem a ver com a tecnologia. A tecnologia ela serve para o bem e para o mal, como tudo na vida, né? Eu lembro que o senhor fala bastante da questão do estelionato afetivo. Sim. E, na verdade, inúmeros golpes hoje que são utilizados via tecnologia, né? Que a sociedade está sofrendo, né? Está passando por isso. Isso é fácil, mas é importante para quem vai nos assistir como se prevenir. Porque eu costumo pensar o seguinte: tudo aquilo que é muito fácil tem alguma coisa errada. Sim. É a primeira premissa, né? Porque nada é tão fácil na vida. Verdade. Então, fale para nós um pouquinho sobre essa questão da prevenção. Da prevenção, o estelionato afetivo, como está funcionando, quem são as vítimas mais vulneráveis. Sim. O senhor certamente investiga, tem investigação desse aspecto.
Lógico, não vamos mencionar nomes, mas... Fatos, né? Fatos sem mencionar nomes. O estelionato afetivo é também chamado estelionato sentimental, né, popularmente. Hoje, inclusive, ele encontra espaço no nosso Código Penal, lá no artigo 171. A maioria dos casos, na prática, são praticados via tecnologia, redes sociais, rede mundial de computadores, né? E por aí vai. Mas, óbvio que ele é um crime de estelionato como qualquer outro, muitas vezes praticado de forma presencial ali, tá? O crime de estelionato em si, agregado aos crimes que usam a tecnologia, os chamados cybercrimes, hoje são a grande pandemia do momento. Então, diversos criminosos migraram de modalidades violentas de crime, como tráfico de droga, roubos, para os crimes que usam a tecnologia. Diversos criminosos perceberam que o estelionato, o golpe é mais vantajoso economicamente e tem pena muito menores. A exposição é menor. Exposição menor. Tudo é favorável para o bandido no crime tecnológico. Eu até tenho pena que algum bandido assista esse vídeo e diga, opa, eu sou um assaltante, vou largar o mundo do assalto e vou para o mundo da tecnologia. Mas isso é uma realidade. O cidadão hoje tem que se precaver contra golpes, contra hackers, contra a invasão de sua conta bancária, porque a tecnologia é sim uma ferramenta usada vastamente na prática de crimes. E dentro deste viés, a gente puxa o gancho para o estelionato sentimental. No decorrer dos anos, as pessoas têm perdido o afeto, a convivência fraterna com proximidade física, né? Com certeza. Eu, quando menino, lá no meu nordestezão, a gente brincava de pega-pega no meio da rua. Era isso, as brincadeiras de roda, quem não lembra? Todo dia joelho ralado. Muito bem. As senhoras, os senhores colocavam suas cadeiras na calçada e ali conversavam entre si. Aquilo era troca de afeto. Sumiu esse tipo de convívio. Hoje o convívio é no computador. Então as pessoas se relacionam virtualmente, elas se conhecem virtualmente, elas interagem virtualmente. E o criminoso aproveitou-se disso para dizer, eu vou cometer crime em cima disso daí. Então está lá a vítima em casa, solitária, querendo encontrar um companheiro para se relacionar, para ter um namoro ou simplesmente ali, né, uma amizade. E aí o criminoso se infiltra nesse mundo dos relacionamentos virtuais, né? Existem aí plataformas extremamente conhecidas, como o Tinder, né, que aproxima pessoas e tal. E o criminoso sabe disso. Então ele entra ali, começa a estabelecer uma relação de contato, que obviamente começa com um oi, oi, como vai, tudo bem, meu nome é fulano, e as pessoas vão se deixando levar por aquilo ali. Quando menos percebem, estão seduzidas por alguém que ela nunca viu, não sabe onde mora, qual é a cor da pele, qual é a profissão, nada. Porque ela vai falar ali na rede social o que ela quer falar. Ela vai se apresentar como ela quiser se apresentar. Então esse é um universo extremamente propício para a prática de golpes, notadamente o estelionato sentimental. Então ali todo mundo é gentil, todo mundo é bem-sucedido na vida, todo mundo é feliz, todo mundo é respeitoso, todo mundo é carinhoso. Ocorre que o golpista, ele utiliza-se desse ambiente, ele vai construindo, ele não faz isso em 10 minutos, ele vai construindo isso. Como todo golpista, vai ganhando a confiança, vai seduzindo. E quando ele percebe que a sua vítima já está em condições de abrir-se do ponto de vista econômico, aí vem o estelionato sentimental. Né? Nós investigamos um caso que o cara se passava por médico americano. Quando eu vi a foto do cara, até eu que sou nordestino, cabeça chata e hétero, me apaixonei. Falei, rapaz, um galegão desse, 1,80 m, milionário americano, tá bom demais. Eu estou brincando aqui com vocês, é claro, mas é assim que o crime ocorre. E a vítima normalmente são... Normalmente são pessoas de meia idade, são pessoas que têm um perfil de viver um pouco só, de não ter muitas relações pessoais
presenciais, como eu gosto de dizer, né? Para deixar claro que eu não estou falando do meio virtual. Vamos imaginar uma pessoa que foi transferida pela empresa onde trabalha. Né? O inscrito trabalhava em São Paulo, aí veio para Brasília, olha, uma nova filial, PPP, ela chega aqui sem amizade, sem um convívio social, sem nada. Ela entra na rede social para conhecer alguém. Aí aparece um sujeito desse propondo, olha, gostaria de te levar para conhecer Brasília, é apenas uma amizade, vou te levar em bons restaurantes. E ali vai seduzindo. Aí de uma hora para outra ele começa com a seguinte conversinha, olha, meu cartão foi bloqueado, estou passando aí um problema com o meu banco, vou até entrar na justiça. Você poderia me conseguir R$2.000 para me sanar uma necessidade aqui, enquanto eu resolvo lá a minha questão do banco? A pessoa que já está envolvida sentimentalmente com aquele golpista... Isso, normalmente nunca houve o primeiro encontro pessoal ainda. Essa é uma das características do estelionato sentimental, né? Que você deve ficar atento para se prevenir. O golpista que pratica estelionato sentimental pelas redes sociais, ele evita a presença. Até porque aquele fake que ele criou, é outra história. Então eu brinquei aqui, dizendo, o cara é um loirão de 1,90 m, né? Quando vai ver na vida real, um baixinho de 1,40 m, cabeça desse tamanho, cearense, fake solcão, mas ele tá lá, as minhas fotos aqui. Né? Então é isso que acontece. Eles entram na vida sentimental da pessoa, seduzem, influenciam, tocando em pontos fracos da pessoa, em fragilidades, né? Eles têm até dia e hora para usar isso daí, sabia? Eles estudaram, né, os momentos que as pessoas estão mais vulneráveis. Vulneráveis. Quer ver uma coisa recente agora? Num único dia foram registrados mais de 100 ocorrências de estelionato sentimental no Dia dos Namorados. Né? Aquela pessoa mais sensível, poxa, todo mundo tem um namorado, tem um companheiro, só eu estou aqui sozinho, né, ou sozinha. Registrados, então ocorreu. Ocorrências registradas, com autor definido, com investigação, com tudo. E a polícia consegue chegar à pessoa? Com muita frequência. Não consegue em todos os casos, porque são tantas ocorrências que se torna incapaz a estrutura do Estado de investigar tudo. Eu digo através do perfil que é fake, tudo é fake. Mas isso aí até eu vou revelar algum segredo nosso profissional. Hoje toda inteligência tem a contra-inteligência. O bandido. Toda inteligência tem a contra-inteligência. Então nós temos tecnologia já para verificar de onde está partindo aquilo, independente da fotinha que ele botou lá, do nome que ele se auto-atribuiu, né? Então a gente consegue isso. Como se fosse o IP de onde está vindo. Perfeito, o senhor já começou a dar uma informação preciosíssima. O IP, o e-mail, não é? Sim. As quebras de dados telemáticos, a nuvem, o iCloud. Tem tecnologias que vai fazendo. Tudo bem, não vou mais insistir em informar. Não. Mas se bem que a bandidagem hoje sabe disso mais do que a polícia, né? Mas aí o fato é que... Não vamos dar dica para ele. Não vamos dar dica. O fato é que esse é o estelionato sentimental. Qual a forma de se precaver? Não se exponha excessivamente para alguém que você não conhece pessoalmente, que não lhe chegou através de uma referência, que você simplesmente conheceu de forma aleatória. Não entre nessa história. Quando ele começar a tocar em dinheiro, em valores, em aquisição de bem, comece a se preparar para sair fora. Olha, eu queria que você fosse avalista no aluguel de um apartamento para mim. Eu queria que você tirasse um carro no seu nome, que eu estou com um probleminha no SPC. Tire esse carro no seu nome, que eu vou pagar as prestações. Caia fora. Sentimento é sentimento, não pode entrar dinheiro. Ainda mais numa relação perfunctória que foi construída através de tecnologia, de aplicativo. Não. Aí me vem uma preocupação como a nossa sociedade está doente, né? Está fragilizada. Com certeza, carente. Carente emocionalmente falando, sim. Porque nós já vimos, a mídia já divulgou casos de prejuízos absurdos. Não é 2.000, não é 3.000. Não, milionários. 200, é 1 milhão, coisa absurda. Aqui em Brasília tem casos de prejuízos milionários. Milionários.
esse crime aqui no nosso Distrito Federal, ele é muito comum, é um dos, como em relação aos demais estados? No Brasil, nós somos os campeões disparados. O segundo colocado não registra nem um terço do que nós registramos. E aí nós vamos explicar o porquê que isso ocorre, esse fenômeno, né? Brasília tem uma classe média muito forte, muito numerosa. Nós temos aqui a renda salarial média... O maior PIB per capita, né? Não é? Do Brasil. Aqui tem muitos servidores públicos. Uma coisa que ninguém nunca parou para pensar. Quantos deputados federais e quantos senadores nós temos em Brasília? Mais de 600, né? Nos dois, né? 600 e tantos, né? Cada gabinete desse tem 40, 50, 100 servidores. Do Senado chega a 150. Se você multiplicar isso pelos 500 e tanto, olha a população flutuante que vem para Brasília. Aquela questão que eu falei, o cara é lá do Acre, lá da Paraíba, aí um amigo pessoal, alguém das relações dele conquista um mandato e vem para cá. Essa turma toda não tem nada com Brasília. Eles vêm para cá. Vínculo, né? Vínculo. Então é aquela realidade que eu descrevi. Aí o cara se sente aqui isolado, mas ele tem dinheiro. Eu estou dizendo ele, mas pode ser ela, porque tem homem também vítima de estelionato sentimental. Muito embora 80% sejam mulheres. Mas aí, a mulher sai lá da Paraíba, deixa a família, deixa os amigos e vem aqui trabalhar como assessor parlamentar, né? Aí, final de semana, solidão, saudade da família, tem uma graninha, muitas vezes o salário não é tanto, mas tem outros bens, outras rendas, e aí é onde o Distrito Federal se destaca como uma região do Brasil onde o tal do estelionato sentimental prospera. Eu já trabalhei em N casos de golpistas que saem de São Paulo, do Rio, do sul do Brasil para vir para cá com uma única finalidade. Eu vou para lá arrumar uma trouxa, como eles dizem, né? Ofendendo ainda mais a vítima, né? Vou lá arrumar alguém que me dê moral, que escute meu papo furado e vitimar. Já peguei um aqui que tinha 30 e tantas vítimas em Brasília. E ele falava nessas expressões, eu jogo a tarrafa, o que vier, entendeu? Vem de fora já com esse propósito. Então, Brasília... Peixe pequeno, peixe grande, o que vier tá bom. Brasília é o território do estelionato sentimental. Que coisa. O mais interessante de todos foi aquele bombeiro, né? Que ele tinha 12 para construir a própria casa. Você lembra dele? Ele tinha 12 namoradas que estavam construindo a casa dele. Eu acho que uma estava dando a janela, a outra a porta, um dos tijolos, ninguém sabia de nada. E ele saía com todas. Quando se descobriu, ele tinha mais sócio do que qualquer outra empresa que tem ali no centro da Guatinga. Ou seja, é um absurdo, o negócio é muito complicado. E ele era tão malandro, doutor, que ele fazia uma selfie, postava nas redes sociais, só que ele já tomava o cuidado de bloquear as outras 11 para não ver aquela postagem. Que era para aquela que estava com ele ali no restaurante entender que não, ela era a única. Porque o cara postou na rede social. Mas ele tão malandro que ele bloqueava as outras para não terem acesso àquela imagem. Depois apagava e desbloqueava. Aí já disse, era um artista. O cara é tão inteligente para fazer isso aí, porque se ele trabalhar na área de marketing, ele tá milionário. Porque, ou seja, ele usa a inteligência para fazer coisa errada. Porque se ele usa da inteligência dele para fazer um marketing de uma empresa, um negócio próprio, estava milionário, porque ele teve 12 sócios para montar uma casa. Então, ou seja, 12 namoradas diferentes para montar uma casa. Então, a articulação a vida desse pessoal também não é fácil, porque a articulação que um homem desse fazia não é fácil. Imagina você ter que driblar 12 pessoas numa casa. É extremamente difícil. A vida desse cara não é uma vida difícil. Sofre muito, é um sofrimento. É um sofrimento. Sofre demais, né? Essa foi boa. Mas o estelionatário, doutores, ele tem uma característica muito peculiar. Primeiro, não gosta de trabalhar. Não gosta. Tá? Aliás, isso é traço não só do estelionato, crime patrimonial. E gosta de aventuras, né? Gosta de vida luxuosa, gosta de ostentar. Ele, inclusive, sente prazer em causar sofrimento a terceiras pessoas do ponto de vista econômico. Então, por exemplo, uma pessoa saudável, se ela faz o mal para alguém por alguma razão e tal, ela sofre, né? Sim. O estelionatário sentimental, ele tem prazer em dizer, olha, tomei 100 mil reais daquela coitada ali. Quase uma psicopatia. Com certeza. Ele se sente superior quando ele conquista o que ele quer. Entendeu? Ele sai para almoçar num restaurante chique, paga R$1.000 no almoço, aí a vítima dele vai lá e paga, ele posta e sai se vangloriando com os amigos. Olha onde eu almocei, não paguei um centavo, quem paguei foi aquela
trouxa que eu arrumei lá. Então ele tem prazer em menosprezar a sua vítima e em mostrar superioridade no aspecto de convencer a pessoa a ceder às seduções dele. A gente está quase indo para o final, Sim. mas o senhor tem algum caso inusitado assim que possa... De o senhor considera- estelionato sentimental? Eu diria que sim, é algo bem... Tem muitos, são muitos, né? São muitos, mas esse que eu falei aqui do médico americano Esse foi o... tornou-se muito engraçado, porque ele agendou viagem para o exterior, ele comprou mobília para a vítima dele na fala, né? Na verdade, na vida real, nunca comprou nada, né? E havia uma diferença de idade muito grande, uma diferença física muito grande. Claro que falar nisso é uma polêmica, porque vem alguém, não tem nada a ver. Tem. Um jovem de 22 anos que apaixona-se por uma senhora de 70, que já tem 5 filhos, o mais novo tem 40. Aí ele chega e diz que está tremendamente apaixonado, que o sonho dele é passar a lua de mel com ela num cruzeiro. E aí começa a enredar e daqui a pouco já começa a dizer, olha, está aqui meu passaporte, mas eu preciso de um dinheiro porque cancelaram a minha passagem de última hora, eu tenho que comprar outro bilhete, né? E a pessoa vai se enredando por algo absolutamente que não é factível, mas a pessoa se deixa. E no caso desse caso cômico que eu estou contando, esta senhora, ela reformou a casa dela para receber o amor da vida dela. Ela fez uma suíte, ela reuniu a família, ela preparou alimentos sofisticados, né? Familiares vieram de fora do estado de Goiás. No suposto dia que ele iria receber, iria se apresentar fisicamente, porque pelos meios virtuais já eram noivos. E tinha frases dele dizendo, olha, eu te amo, eu acho que a gente marcou nosso casamento muito para frente, temos que antecipar esse casamento. Eu não consigo mais esperar tanto tempo, né? E aí, coitada, fez todos esses preparativos e até hoje espera pelo o indigitado. O crime ele é interessante. Eu lembro que a minha mãe vai me matar vendo isso, mas a minha mãe caía direto nos crimes da Telecena. Olha, para a senhora ganhar o prêmio da Telecena, a senhora tem que colocar crédito no telefone e tal. Minha mãe subia a lotérica e fazia o pagamento. Então, assim, esses crimes, desde antigamente, já arquitetado. Desde pouquinho, ou seja, crédito crédito de telefone celular. Então, hoje ele só piorou porque o avanço da tecnologia deu também um avanço na criminalidade. As coisas ficaram vulneráveis. No seu próprio telefone hoje você tem tudo, sua vida inteira está ali. Então você fica vulnerável. E, ou seja, as pessoas perderam o senso de que para ter alguém, mesmo que virtual, tem que pagar por aquilo, uma quantia. Não, me dá 10 mil que eu vou viajar até você, moro em outro país. Então a pessoa às vezes não atina. Então o processo psicológico, as pessoas estão ficando doentes psicologicamente. Com certeza. É um processo de doença psicológica. Isso é um mal da sociedade atual, né? O isolamento, a solidão, o pouco afeto. Às vezes a pessoa saiu de um relacionamento e ela quer construir um outro relacionamento, muitas vezes até para desafiar o ex-companheiro, mostrar que eu sou capaz e tal. E aí se joga de qualquer jeito. A felicidade não está no outro, né? Ela está em nós mesmos. Muito bem, claro. Só podemos ser felizes ou fazer outro feliz se nós formos felizes. Com certeza. Né? Claro. Tem muita gente que confunde, não, eu vou querer casar para ser feliz. Não. Isso não Aí existe. vai ser pior. Ninguém faz o outro feliz, né? É verdade. Não, ninguém é feliz através de outro. Nós até podemos fazer o outro feliz. Sim. Essa é a relação correta. Nós casamos para fazer o outro feliz e o outro nos fazer feliz. Muito São bem. as relações sólidas, né? Claro. Mas nós estamos encerrando e eu queria deixar para o senhor, delegado, o senhor deu uma mensagem, deixar a sua mensagem final para o nosso telespectador, qualquer temática que o senhor quiser. Sim. Pode olhar ali para a câmera direto e deixar essa mensagem. Tenho certeza que vai agregar bastante. Claro, eu estou muito feliz de estar aqui. Acho que os senhores dão uma contribuição enorme à sociedade,
trazendo esses temas de grande relevância para serem debatidos. Em alguns pontos até fomos um pouco ácidos, mas a nossa vontade é alertar o Estado brasileiro, o cidadão, sobre a importância de se levar segurança pública a sério. Segurança pública não é uma brincadeira. A falta de segurança traz muita tristeza para muitas famílias que perdem seus familiares, que entram em decadência econômica, que veem famílias desinteiradas. Então, segurança pública é algo muito sério. E esses espaços criados pela TV Viséries está disponível ao cidadão, à pessoa de bem, para isso, para debater, para comentar, para dialogar sobre questões de alta relevância na sociedade. Então, da minha parte, só gratidão aos senhores. Foi um papo descontraído, foi um momento de muita alegria que eu passei aqui com os senhores, levando aí de forma leve temas que são pesados. E a nossa Polícia Civil, o delegado Laércio, vai estar sempre à disposição dos senhores, sempre que precisarem ter um momento desse. Alguma posição? Não, muito obrigado, te agradecer muito pela entrevista e falar que todos os países que o senhor visitou deve ter tido uma experiência muito grande em relação à segurança de todos e deve ter pensado muito, tipo assim, que o Brasil tem muito a melhorar em relação a isso, né? Até porque a tecnologia chegou ao Brasil também bem depois da maioria desses países, né? A gente está capengando ainda em matéria tecnológica, mas acredito que a gente vai avançar muito mais dependendo do processo, como que se dá as revoluções políticas no Brasil, né? Te agradeço muito por esse papo. Muito obrigado. Obrigado. Nós estamos encerrando mais um programa Equilíbrio Nacional, na certeza que nós levamos, como o próprio delegado falou, em alguns momentos falamos de forma mais ácida o termo usado por ele, ou seja, mas sem nenhuma intenção de magoar qualquer parte, mas tão somente mostrar que nós precisamos nos unir. Sociedade, inclusive é dever da sociedade de segurança pública, né? Direito e dever. Unir a sociedade, iniciativa privada, o Estado, para que nós possamos ter realmente, de fato, uma sociedade segura, um Estado seguro e possamos ter mais tranquilidade e acabar também com essa impunidade que tem ainda no nosso Estado. Então, eu queria agradecer e queria também agradecer não só através do delegado Lécio, toda a Polícia Civil, o empenho, também a Polícia Militar, na verdade todas as forças de segurança que arriscam suas vidas em prol de reduzir esses índices que nós temos visto e acompanhado. Então o programa Equilíbrio Nacional, antes de encerrar, agradece mais uma vez seus apoiadores, Orgon Controle de Escorpiões e Fábrica de Bolo Valzira, e nós encerramos essa edição de hoje e aguardamos você no próximo programa. Você assistiu mais uma edição do Equilíbrio Nacional. Compartilhe, comente e até o próximo programa. Equilíbrio Nacional. Oferecimento. Proteja seu lar contra os perigos invisíveis. Apresentamos a Horgon, a sua solução especializada no controle de escorpiões. Os escorpiões são uma ameaça real, especialmente em áreas urbanas. Eles podem se esconder em frestas, pilhas de entulho e até mesmo invadir sua casa, colocando em risco a segurança da sua família. A Horgon é especializada em controle de escorpiões. Atua no controle de pragas com vistorias noturnas e coletas de escorpiões em todo o DF e entorno. Ligue para a Horgon hoje mesmo. 61 9 81 46 11 61. Proteja seu lar e durma em paz, sabendo que estamos aqui para combater os escorpiões e garantir um ambiente seguro para você e sua família. Horgon, eficiência garantida. Quer renovar os móveis da sua casa? Venha para Calisto Móveis. Aqui você encontra o maior mix do mercado, com alta qualidade e alto design para agregar qualidade e conforto na sua casa. Temos conjunto de estofados de vários tamanhos, vários modelos para todos os gostos. Os melhores homes, painéis, estantes e mesas de centro. Seja qual for o tamanho da sua sala, temos o móvel ideal para ela. Facilitamos o pagamento e temos entrega e montagem grátis. Se você preferir, adicione o nosso WhatsApp e receba as nossas novidades. Calisto Móveis, sua casa merece. Apareça para milhares de pessoas.
Anuncie na TV Vinsérie. Entre em contato com nosso departamento comercial no Instagram, @TV Vinsérie. Aqui em casa, todo mundo usa iTelecom. Eu uso para anotar as receitas deliciosas e, é claro, conversar com minhas amigas, assistir minhas séries e filmes. Eu uso para estudar e nos momentos de diversão. Eu aproveito os melhores jogos online. Aqui é só alegria. Eu uso para trabalhar, conversar com minha família. Além do melhor suporte, tem um preço acessível. Eu uso e indico iTelecom. A melhor coisa que papai e mamãe fizeram foi contratar a iTelecom. iTelecom, você mais conectado.